R. Lenz Produtora. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. É um prazer estar com vocês. Eu sou a missionária Cleide. Esse mês de agosto eu estive com vocês o mês inteiro, todas as quartas-feiras, às 7 da manhã, com o programa Nova Mulher. E o tema deste mês foi Mulheres Restauradas pelo Trono. E hoje, é o 4º episódio. Já tô com saudade, já tô com saudade de vocês. É o 4º episódio com uma história impressionantemente cheia do Espírito Santo de Deus. Você tá preparada para viver uma nuvem de glória com esse episódio? Sim, a pastora Sheila, ela é uma mulher restaurada pelo trono, restaurada do trono para o céu, do trono para a terra, do trono para o trono, do trono para Sheila. É muito incrível e maravilhoso o que Deus faz. Seja bem-vinda, pastora Sheila, que é empresária, pastora de muitos, uma mulher que tem uma movimentação para o reino, uma movimentação cheia do Espírito Santo de Deus. Não há constrangimento melhor que esse, não há. Seja bem-vinda. Nós temos aqui o oferecimento da Style Fashion. Gente, essa loja é muito fashion. É muito incrível a Style Fashion, sabia, Sheila? Imagine. E eu fiquei sabendo que em breve terá o site da Style Fashion. E aí vocês vão poder pedir, vai chegar numa boa na casa de vocês, no conforto do lar de vocês. Vocês vão poder escolher, vai ser muito bom. Vão lá, confere. Por enquanto nós temos apenas o Instagram, mas confiram lá. Sheila, vamos lá. Esse é o nosso último episódio da série Mulheres Restauradas pelo Trono, né? E quando eu conheço a pastora Sheila, né, dentro de um seminário, né, conheço primeiro a Elisa, que é a filha da pastora Sheila, e eu me apaixono, não tem como também, né, não se apaixonar. E logo em seguida eu conheço a pastora Sheila, o pastor Cicla, e vou conhecendo essa galera. Depois conheço a pastora Fernanda, o pastor Paulo, e aí eu conheço a PIB de Tatuí. Meu Deus, como é bom andar nos átrios do Senhor e conhecer os amigos de Deus, com suas histórias, né, de restauração, com suas histórias de uma aproximação diferente, né? Sim. Quando eu falo no início desse episódio, se as pessoas estão preparadas para viverem uma nuvem densa de glória, né? É porque é isso, né? Quando eu conheço a pastora Sheila, eu vejo que uma mulher, ela entra num caminho e começa a gastar a sua vida de um modo que talvez nem todos tenham essa coragem. Gastar a sua vida na intercessão, gastar a sua vida no pastoreado. E eu conheço essa mulher, né? Nós estávamos aqui, gente, cantando, e faz todo sentido, né? Quando a gente louva o Senhor, né? Aprove Ele a nossa vida, né? Mas
É isso, é um gastar, mas é com tanto prazer, né? Com tanto prazer que o Espírito Santo ele vem, ele abraça a gente, né? E sim, esse episódio é um episódio diferente. Tem história? Temos história, mas é uma história que será regada pelo fogo do Espírito Santo, pelo fogo curador, pelo fogo restaurador. Amém. É esse Espírito Santo que a gente conhece, é esse Espírito Santo que a gente vai apresentar para você agora. Em nome de Jesus, Pastora Sheila, como é ser a Pastora Sheila? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Rafael, sem palavras, é um momento único. Mas nunca foi sonho ser pastora, né? Eu tenho uma palavra desde pequena de ser missionária. Então, eu sou filha da Arlete com Oswaldo, minha mãe professora, meu pai bancário, e eu sou a irmã do meio. Tenho o Maurício mais velho, eu e a Márcia, né? E meu pai e minha mãe sempre diácono, meu pai presbítero, minha mãe diaconisa, trabalhando na igreja. Então eu cresci, meus avós paternos também são evangélicos, maternos também. Então eu cresci dos dois lados, né? Eu falo assim que eu tive o privilégio, principalmente pelo lado da minha mãe. Muitas vezes eu dormia na casa da minha avó, porque a diferença entre mim e até uma pessoa que você conhece muito, minha tia Lésia, que trabalha lá no Silk, nós temos pouca diferença de idade. É como, eu acho que são 6 ou 7 anos, ou um pouquinho mais, alguma coisa assim. Então, eu estava sempre no meio deles, queria ser grande, né? Era pequena querendo ser grande, mas fui criada com eles ali. E quantas vezes eu via meu avô e minha avó sentados na cozinha, os dois juntinhos, na cadeira de madeira, debaixo de um armário, né? De aço, lendo a palavra do Senhor. E isso, assim, não tem preço. Isso quando meu avô, né? Eu ficava na casa da minha avó, minha mãe ia trabalhar, eu ficava lá. E meu avô fazia cultinho. Então era eu e meu primo, que eram os telespectadores, os membros da igreja, né? Os irmãos que estavam ali. E tinha o irmão do violão, do cavaquinho. E o meu avô era o pregador, o orador. O meu avô era tudo. Então eu cresci nesse meio, né? Eu tenho tios missionários. Nossa família é muito grande, minha mãe tinha 10 irmãos, meu pai 7, você imagina. Só que assim, na minha casa, eu falo assim que eu não sei o que é ser só família. Porque sempre na casa do meu pai, final de ano, meu pai vinha trazer as duas famílias, mas sempre vinham os missionários, os pastores, os presbíteros, os diáconos. Minha avó, por parte de mãe, morava na mesma rua da igreja. Quando terminava o culto, a minha avó convidava o pastor, mas não via só ele. Vinha a esposa, vinha o presbítero. Então, muitas vezes as pessoas da rua passavam na casa da minha avó e perguntavam assim, Dona Esther, morreu alguém aí? Ela falava, não, meu filho, é o pessoal da igreja que está aqui, mais os meus filhos, meus netos. E assim ia. Então, eu cresci dentro desse ambiente, né? Fui trabalhar no Bradesco, trabalhei 8 anos no Bradesco. Mas eu sempre tive um coração assim, um dia eu vou fazer missões. Um dia eu vou fazer missões. Então, eu sempre fui muito do acampamento JV, Jovens da Verdade. Os meus tios que hoje estão nos Estados Unidos, né, eles me impulsionavam muito. Então, tudo que era férias, vamos para o JV, vamos para o JV. O meu encontro, meu chamado, meu propósito foi ali no acampamento, né, JV, onde o Senhor realmente falou, ó, é missões e é isso que eu quero para a sua vida. E quando eu estava aí em torno de meus 24, meus 25 anos, eu estava trabalhando e eu comecei a dizer para minha mãe, olha, se prepara porque eu vou fazer missões. E minha mãe já sabia tudo, mas ela foi me dando, né, dando corda. Eu recebi um telefonema de uma amiga me dizendo assim, olha, eu tô ligando para você, Deus me deu um sonho, e nesse sonho aconteceu isso, e você precisa vir para cá. Eu desliguei o telefone, falei para ela, ok. Fui pro quarto da minha mãe e falei, vou trabalhar até o final do ano, vou pegar toda a papelada, tô indo embora para Jocum, lá em Miami, junto com a Sandra. Minha mãe falou, não, mas como assim? Eu falei, não,
o Senhor falou para mim que é para mim ir, eu tô indo. E eu embarquei para Jocum e fiquei lá durante 9 meses. Entende? Fui para lá, fiquei, voltei. Como foi gerar a nova Sheila depois de uma Jocum, né? Gerar 9 meses. É. Como nasce essa Sheila? Eu sou neta de avós presbiterianos independentes, né? E assim, aí eu nunca mais voltei normal. Ali já comecei a voltar assim um tanto quanto, não muito mais normal do que eu era, né? Porque você estar lá e viver o que eu vivi lá, é só quem vai, né? Então assim, no dia que eu cheguei na base da Jocum, não tinha comida. Eu já comecei bem na fita. Então não tinha comida, eles estavam orando e depois de 1h30, 2 horas, chegou uma belina bem velhinha, lotada, o pessoal, imagina, o pessoal tudo pulando, gritando, eu já fiquei meio assim. Falei, ai, o que está acontecendo por aqui e tal? Eles começaram a explicar. Então, meu primeiro dia, boas-vindas, já foi super 10, entendeu? Porque não tinha acabado comida e eles estavam orando. Ir para Jocum é uma loucura, você viver sobrenatural, entendeu? É você orar e as coisas literalmente acontecerem todos os dias. Todos os dias era um milagre vivo. Então, eu voltei de lá mais apaixonada ainda, né? Eu já gostava, né? Eu já era assim, sempre gostava de estar lendo, eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa para saber. Então, eu já, né, já estava fuçando em algumas coisas, e lendo, e procurando, né? Queria ser batizada no Espírito Santo de qualquer jeito. Neta de presbiteriano, você imagina. Cria uma confusão na família, mas amém. Todo mundo entendeu, né? E cada vez mais eu fui me apaixonando, me aprofundando. Então, voltada a Jocum, meus pais viram. Meu pai, quando eu fui, na verdade, meu pai arranjou um jeito do Bradesco mandar ele para lá, para ele me visitar na base. E ele disse assim para minha mãe, eu nunca vi um brilho nos olhos da Sheila como eu estou vendo agora, eu não sei se ela volta. Uau! Entende? Então eu voltei, né? Depois eu voltei, não teve o curso, voltei, noivei, casei com um missionário, com um músico, que se chama Ciclair Ferreira, né? Ciclair, ele produziu os 3 primeiros CDs da pastora Fernanda Brum. Então, o Ciclair trabalha muito com vocal, é a área dele, né? E nós fomos juntos fazer missões, porque daí eu fui junto com ele pro grupo que ele estava trabalhando, que é o CAD Singers, lá no Rio de Janeiro. Participou antes do Clean Kideshin, né? Eu conheci ele no Clean, através da Raquel Mello, uma grande amiga minha, uma pastora de Deus tremenda. Vale a pena, fica a dica, Rafael, trazer ela aqui. Canta muito, ministra muito, casou comigo lá em Monte Oreb, foi outra loucura da minha vida. E daí fui embora para Missões com Cicla. E depois nós vamos embora para Marília, começamos a trabalhar em Marília, casamos e tudo mais. Aí é uma jornada e tanto. É muito bom, né, viver na dispensação. Muito. Mas como é largar tudo para trás? Da forma que você fez, mesmo ouvindo o chamado de Deus, né? Nós somos de carne, né? Eu sempre brinco que, no meu caso, mais carne do que osso, mas tá tudo certo. Né? Mas nós somos de carne, somos humanos, né? E como abrir mão de algo que estava sólido para viver Deus, para viver Jesus e comer essa porção? Como é viver isso? Como é, né? Decidir isso, porque é decisão. Decido, vou. Né? Como é? Como foi? É impacto para quem escuta, loucura para quem vive. Mas quando eu trabalhava, para você ver, eu já ajudava muitos missionários. Então era legal porque, assim, minha mãe era uma mulher com uma visão muito aberta. Então eu podia contar, mesmo muitas vezes ela não entendendo, sobe monte, desce monte, experiência com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, muita coisa ela não entendia. Mas quando ela começava a ver o sobrenatural acontecendo na minha vida, ela falava, só Deus pode fazer isso. O meu carro tinha um uninho vermelho, nunca saiu de meio tanque.
E eu rodava, era meio tanque. Rodava, ia para lá e para cá, meio tanque. E eu tive assim, não foi uma, duas, entendeu? Assim, foram várias experiências, mas uma que guardou a minha memória, que foi muito forte. Eu conheço Raquel Melo de muito tempo, que fazia parte do mesmo grupo Ciclaê. Eles estavam numa igreja e eles me ligaram para a gente se encontrar em São Paulo. Então não tinha GPS, nada. Eu fazia meu próprio mapinha, tudo mais, para encontrá-los. E fui. Quando eu estava no caminho, o Espírito Santo falou assim para mim: pare nesse shopping. Não lembro o nome que era, não me lembro. Eu sei que era algum lugar aqui de São Paulo. E eu parei, entrei e falei: tá, mas e agora? Ele falou assim: vai na loja. Quando eu passei pela loja, ele falou: entre e compra esta blusa. Falei: mas eu tenho blusa. Ele falou: mas não é para você. Uau. Você compra e leva para Raquel, que está te esperando lá, e ela está passando frio, ela está sem blusa. E eu fui, comprei, obedeci, levei, e quando eu chego lá, a Raquel estava com muito frio, eu falei assim, ó, antes de chegar, eu contei tudo para ela, foi só choro, né? Foi só choro. Mas, vamos dizer assim, eu tinha uma vida muito boa, porque meu pai já trabalhava no Bradesco há muito tempo, uma condição financeira, vamos dizer assim, boa, bem estabelecido já, né? A minha mãe já não trabalhava mais, já tinha parado de trabalhar. Então, a gente tinha condição financeira muito boa. Mas aquilo ali, Cleide, para mim não é o ter na minha cabeça. Não era o ter, era o ser. E essa coisa de querer saber o que é que tem ainda mais para mim, é uma coisa assim de você querer saber o que é que tem depois que eu terminar de beber essa água. Vai sobrar uma gotinha? Não vai? O que vai acontecer? Será que vai crescer mais água aí dentro? Então, eu era muito curiosa. E eu tinha uma fé. Eu acredito que a fé é aquilo que traz existência que não existe. E isso foi rompendo dentro de mim a cada passo, cada momento, porque nós vivemos tantas coisas dentro disso. Então, eu tinha uma convicção que se meus pais não pudessem me ajudar, o Senhor ia me estabelecer isso, Ele ia me abençoar de alguma maneira. Para você ter ideia, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz tudo planejado, eu saí, eu peguei todo o meu dinheiro, eu vendi o meu carro, e o meu pai foi aplicando este dinheiro, e depois ele foi me abençoando. Então, conforme eu estava ficando lá, era do dinheiro que eu tinha trabalhado, entende? Então, assim, eu não dei um passo qualquer, eu fiz com muita convicção, e eu tenho certeza que esse dinheiro, conforme foi aplicando, como era para mim, eu tenho certeza que papai fazia render mais do que o normal, né? Não preciso que ninguém acredite, mas eu penso assim, porque eu sei o que Deus faz por mim, na prosperidade que chega em minhas mãos, né? Então, eu todo o tempo que eu estava na Jocum, eu me autossustentei de certa forma. Claro, seu pai te financiou? Sim. Sua mãe te abençoou? Sim. Minha mãe me disse uma coisa uma vez, porque eu era muito assim, eu trabalhava e eu pegava o meu dinheiro, primeira coisa era o meu dízimo, que eu dava, né? E depois eu pegava todo o ticket que eu dava na mão da minha mãe. Eles não precisavam, mas eu fazia questão de dar. E depois eu tinha duas coisas no meu coração. Um presente para minha mãe e um presente para minha irmã. Então eu sempre tinha um presentinho para as duas, sempre. Isso é uma coisa minha. Sempre amei fazer isso. Sempre, sempre, sempre. Então, eu acredito que Deus estava preparando o meu coração para isso. Então, na hora que eu falei, eu vou terminar tudo e tal, eu já sabia que eu ia parar, que eu ia pegar o dinheiro, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo, que eu ia fazer aquilo outro. E eu sempre brigava com meu pai, não me dá dinheiro, não me empresta, não me empresta aí, depois eu te devolvo, tal, né? Mas um dia, depois lá na frente, eu vou explicar o porquê que estou te dizendo isso, mas a minha mãe disse assim para mim, se Deus está usando teu pai para te abençoar, você aceita, porque você tem o Pai do céu, você tem um Pai na terra, e Ele quer te abençoar. Ele não está te dando porque você é uma coitada, não, porque Deus colocou no coração dele. E a partir do momento que minha mãe falou isso, o que vier a mim é muito bem-vindo, eu não vou abrir mão de nada, entendeu? Então meu pai quis me abençoar, e eu sempre recebi, entendeu? Eu recebi várias ofertas, e eu comecei a entender que o Senhor ia tocando nos corações para me prover. Então, assim, minha família entrou em choque, né? Alguns tios falaram, os amigos falaram, né? Como assim?
né? Filha de quase diretor do Bradesco, você tem isso, você tem aquilo, você tem tudo, boa casa. Sim, eu tinha tudo de bom. Mas, sinceramente, não me preenchi ainda. Não é o carro zero, não é a blusa de marca, não é o tênis da moda, não é isso. Mas saber que eu poderia viver algo que essa terra não pode me dar, que é conhecer Jesus, que é um Jesus que você chega em Miami, ele manda o carro de alimento, que você ora e as pessoas começam a dizer assim, olha, eu estou vendo um trem e esse trem ele vai sair do trilho e os vagões vão cair e a pessoa começar a dar detalhes daquela visão. E daí a gente, assim, começar a entrar numa intercessão, todo mundo da base orando, chorando, se jogando no chão e tudo mais. E, de repente, uma pessoa abre um jornal, eu não lembro o que era na época, se ainda era o celular, né? Se era o celular, e veio uma notícia, não sei se era da Alemanha, da Inglaterra, que um trem havia descarrilhado, assim como nós oramos. Então eu falava, que isso? Então eu queria isso, entendeu? Não o que o dinheiro, porque assim, você ficar doente e ter dinheiro para pagar, ok, beleza, é fácil, é só pagar a consulta. Entendeu? Acabou a gasolina, é só você ir lá no posto de gasolina. Mas, cara, você pegar o carro e você vê que só tem aquilo de gasolina, você tem que chegar até um lugar e você fala assim, Jesus, eu não tenho, mas por favor me ajuda, faz um milagre. Cara, você começa a andar com o carro, começa a andar. E ó, faz pouco tempo que eu passei por isso, numa experiência que Deus nos deu, né? Há pouco tempo eu passei por isso. Eu comecei a rir dentro do carro. Meu esposo estava comigo, ele entrou em pânico, a gente na serra, ele me liga para a pastora Fernanda e pastor Paulo. Ah, é porque o Espírito Santo falou assim para mim, deixa ele, só glorifica. E eu fui atrás de um carrinho assim, a 80 por hora, e ele desesperado, ele já estava vendo de carro parado. Eu falei, quando a gente chegou no posto de gasolina, eu falei, o Espírito Santo já tinha me dito que ia dar tudo certo, a gente chegou. Então, ele põe gasolina até no seu carro, meu filho, você quer o quê? É ele, por ele. Então, assim, nos olhos humanos, complicado. Nesse olho, entendeu? Com essa visão. Mas no espiritual, é como Jesus chegou para Pedro, para os discípulos, e falou, ó, larga tudo e me segue. Eu acho que eu fui mais ou menos isso, eu fui pescada. Não olha não, vai lá, vende os carros de boi, faz o churrasco lá para sua mãe, seu pai enterra quem tem que enterrar, come tudo que tem que comer, agora vem. Não olha para trás. Não olha para trás, só vem. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu recebi o telefonema, entendi em Deus, trabalhei até dezembro, pedi a conta, recebi tudo que tinha que receber e eu fui viver aquilo que eu mais desejei na minha vida. E desejo até hoje. E desejo até hoje. Eu quero é mais. Sabe que as experiências com o Espírito Santo, elas são surreais, sobrenaturais, né? E sai fora da realidade. É por isso que as pessoas, quem não conhece, nunca vai entender, né? Quando eu disse que esse episódio, né, que é o último da série, era um episódio diferente, talvez as pessoas, elas estejam esperando um testemunho trágico, um testemunho que iria impactar mais para o drama, sabe? Para sofrer. E quando eu conversei com Deus, né, sobre quem participaria, né, dessa série, o Espírito Santo foi muito sucinto. Que assim, nós temos, sim, são 3 episódios maravilhosos com grandes testemunhos. Sim. E nós temos, mas o último episódio, nós não poderíamos fechar essa série sem que as pessoas conhecessem o Espírito Santo, ouvissem pelo menos falar do Espírito Santo, né? Eu sei que você tem grandes testemunhos. Gente, fica aí porque é babado o negócio. É muito bom. Caminhar com Deus é loucura, não é, pastora?
Sabe uma coisa, Cleide? Não te cortando, mas já cortando. Mas, Quando você me fez o convite, eu confesso que, assim, faz 2 dias que eu tô me perguntando. Porque você escutar uma doutora Laís falar, uma Manuela falar, a Bebel, a Isabel, nossa querida, né? Do Marcos, do casamento, tudo que eles passaram, você fala assim, cara, eu não vivi nada disso. Entende? Eu não tenho um lado negro, né? Eu não tenho um lado negro, mas eu sei o que é também viver dentro da igreja. Não é igreja 4 paredes, porque eu sou igreja, onde quer que eu vá. Eu só quero levar o amor de Jesus. E quando você tem Jesus estabelecido numa família, por mais simples que ela seja, entende? E que Jesus é o centro daquilo, você tem muita coisa para falar. Eu tenho coisas para dizer dos meus avós, dos meus pais, te traz muita base, muito relacionamento. Então, eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo lá? E ouvindo, fiquei ali esperando, ele só disse assim para mim, fica calma, porque não é de você. E eu sei que você não quer falar de você, mas eu sei que você quer falar de mim. E ultimamente eu tenho buscado ele assim, como uma criança desesperada, sabe? Querendo mesmo mais dele entendê-lo, né? Esse amigo querido, amado que fala. Ele é uma pessoa. Por anos eu vejo assim que, eu posso dizer porque eu nasci igreja presbiteriana independente, nada contra os meus irmãos, né? Fiz profissão de fé lá. O pastor que me casou foi o pastor da igreja presbiteriana independente, Walter Guise, hoje já está com Jesus, meus avós. Mas nós não tínhamos essa liberdade que nós temos hoje para falar da atuação. E ele é uma pessoa. Ele é Jesus, ele é Deus Pai, mas ele é o Espírito Santo. Foi aquele que logo após Jesus ser batizado nas águas, vem e pousa. Então assim, ele não é um qualquer, ele é uma pessoa presente e que às vezes nós, não precisamos falar dele. Tudo bem, nós temos que exaltar o nome de Jesus e o nome de Deus Pai. Mas o Espírito Santo, ele é, e nós só estamos aqui por causa dele, porque Jesus já está lá, à direita de papai. Papai está junto com Jesus, estão trocando ideia. Mas quem está aqui intercedendo e falando conosco hoje, que vai lá, pega tudo deles e traz para nós, é ele. Então, eu falei para ele, beleza, só me traz calma, não me deixa tremer. O Senhor conduz, o Senhor fala, e o que o Senhor quiser, tá tudo certo, eu vou ficar feliz, porque não precisa ser eu, precisa ser ele. esse é o foco, né? É o foco, é o alvo, É? né? Nós caminhamos em busca do alvo, né? Caminhamos em busca do alvo. As experiências com o Espírito Santo é igual uma roupa quando você troca, né, diariamente. Elas se renovam mesmo a cada dia. E quando tá sujo, tudo bem, ele vai lá e limpa. Exatamente. Né? Ele vai lá e limpa. E isso é mais que especial. É mais que especial. Ter essa presença, Sim. né, viva dentro da gente. Sim. A gente sentir, viver as loucuras, testemunhar um milagre, 2 milagres, 3, 10. Né? A nossa oração, ela precisa ser direcionada. Sim. Né? A uma oração que sim, nós vamos ativar a nossa fé, e a nossa fé vai ativar o irmão, e o irmão vai concordar com a gente, porque a palavra de Deus é essa. A palavra de Deus diz sobre uma concordância. Quando eu concordo com meu irmão, que é ligado na terra, vem anjos e ligam já tudo no céu, né? E não tem como revogar isso, não tem como. E quando o Espírito Santo decidiu, por esse último episódio, ser totalmente voltado à presença de Deus, à intimidade com Deus, a gente também fala de milagres, né? Porque muitos milagres, muitos livramentos acontecem, né? Eu sempre, quando eu vou ministrar em algum lugar, eu sempre falo, quem aqui acredita em ressurreição? Quem aqui acredita que um morto, ele pode ressuscitar? Quem aqui acredita?
Irmã, a igreja inteira levanta a mão. E eu falo, tá, agora vamos para o ponto principal. Quantos de nós já fomos até um velório lá orar por um morto para ele ressuscitar? Eu. Você entende a dispensação? É esse. É isso. O Espírito Santo, ele é vivo. E quando você ora por alguém morto e esse alguém ressuscita, meu Deus! Só para vocês entenderem, essa é uma experiência verídica. Sim. De fato, de verdade, de alguém que estava morto e ressuscitou. Né? Sim. Pastor, eu quero, antes da gente contar essa história, eu quero que você fale sobre aquele ambiente que é o Monte Horebe. É um ambiente sobrenatural. A nuvem de glória caminha sobre aquele lugar, né? E muitos milagres acontecem lá. Foi ali que eu vi perna crescer, foi ali que eu vi coluna colar, foi ali que eu vi o cego enxergar, o surdo ouvir, a cadeirante levantar. Sim. Foi nesse lugar, sim, né? Foi nesse lugar. É uma nuvem de glória que está sobre aquele lugar. Né? E eu falo que quando tem uma nuvem de glória, tem porções disponíveis, né? Porções disponíveis. Como a gente pega uma porção? Levantando as mãos, não, sim, baixando as nossas mãos, que sempre tenhamos um Arão e um Hur segurando os nossos braços para que nenhuma guerra vença, para que nenhuma tribo que não entende vença, que tenhamos isso, sim, né? Que possamos ser essa pessoa, né? Essa pessoa que é atingida como uma flecha, né, como um alvo principal, né? Nós somos esse alvo, né? Muitas vezes as pessoas, elas não querem ser atingidas pelo poder, porque elas não querem ser fracas. Tem medo. Elas querem ser fortes, mas a palavra do Senhor fala isso, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sim. Você acha, pastora, que eu quero ser forte? De jeito nenhum. Quer ser forte? Não. Então a gente precisa falar desse lugar. Sim. É um lugar abençoado, é um lugar terrivelmente maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, hein? Eu toco o chofar lá tem o cachorro, o Snoopy. O Snoopy, ele vem, ele toca o chofar comigo, o Snoopy. E ainda canta, né? E ainda canta junto comigo, né? Então, é desde o animal até a cozinha, gente. É tudo muito abençoado. Fala um pouco do Monte Horebe pra gente. Monte Horebe nasceu em 1978. Não era tudo isso, tá ok? Era só um pequeno terreno do meu pai. Na verdade, aí são 3 propriedades. Uma era do meu pai, a primeira, a do meio era do Lacerda e a terceira era do Vieira. Então, depois eu conto para vocês, mas também os outros 2 pedaços foi através de mãos levantadas e oração que meu pai acabou comprando. Mas a Estância Monte Horebe é realmente um lugar onde Deus se faz presente. Monte Horebe hoje é uma estância, ela tem a capacidade para 300 pessoas. Um dos nossos clientes é a pastora Tânia, que é outro milagre. Foi através de oração que a pastora Tânia chegou no Monte Horebe, né? Uma oração que eu fiz lá no Tocantins. E Deus respondeu, trouxe a pastora Tânia para nós. Lá, né? Ela era de lá. Eu fui fazer o Silg Tocantins, entrei no quarto, ajoelhei, orei e disse, Senhor, eu tenho este lugar que se chama Monte Horebe, é do meu pai. Meu pastor diz na época da igreja que eu estava, ele dizia assim, não, você já tem, o sim pertence a Deus. E eu disse isso dentro do quarto, sozinha. O Senhor disse que o não já está aí, mas o sim pertence a ti. Então, olha, o senhor pode tocar nela. Toca na pastora Tânia para ir lá conhecer.
E eu fui falando com o meu pai, depois de algum tempo o pastor entrou em contato com ele e começou a fazer o Silk em 2015, 2016, mais ou menos, que ela faz. Então, hoje nós temos a capacidade para 300 pessoas, temos suítes, temos alojamento com bicamas, né? E temos lago, temos caiaque, pedalinho, temos uma piscina, temos um ginásio novinho em folha. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas este lugar aí é um lugar, Cleide, de milagres de começo ao fim, tá? O início dele, quando eu digo assim que quando não era nada, 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 quando Deus foi criar o Éden, né, Deus criou também o Monte Horebe. Eu falo que Deus olhou para a terra e falou assim, vou fazer existir Monte Horebe. E ele achou um José corajoso para fazer um investimento pesado, que foi meu pai. Meu pai é um homem de visão assim tremenda, porque ele só obedeceu, entende? Então, tudo que tem aí é toda a aposentadoria do meu pai colocada num terreno, ok? Nessa propriedade onde entram igrejas e saem igrejas. Entra igreja, sai igreja. Então, é uma igreja cobrindo a outra, é a base de oração, né? Nós tivemos muitos acampamentos, jovens, adolescentes, né? Durante a semana, eu estava com a minha mãe, então a gente trazia o pessoal da Fundação Bradesco, passávamos 1, 2 semanas ali com todas as crianças. Hoje não temos mais, mas a Estância Monte Horebe, ela realmente assim, ela é um milagre, né? Um milagre constante, como você disse. As coisas simplesmente acontecem, porque o Senhor, num Réveillon, eu estava ali na cantina e ele disse para mim, eu estou passeando mais uma vez aqui neste lugar. Uau! Então ele passeia mesmo. Eu sei que o Senhor desce. Eu morei ali por 4 anos e sabe quando a passagem diz que o Senhor ia até o jardim para se encontrar com Adão e Eva? Eu tenho certeza que muitas das tardes você conhece ali a Casa Rosa, aquele pedacinho. Eu sentava naquele gramado e eu sabia a hora que ele chegava e eu falava, o Senhor chegou, o aroma mudava, sabe? As plantas se mexiam, vinha um vento, ele simplesmente chegava. E aí, como a gente brinca, a gente chapa, né? Era altas conversas, altos papos, e ele falando, ele ministrando. Então ele passeia no Monte Horebe. Mas quando o Monte Horebe não era nada, uma prima distante, eu não sei se é 4º grau, não sei. E ela veio junto com os meus avós, os meus tios, não tinha nada disso. Esse lago não era aí, era num outro lugar. E essa prima veio e falou, eu quero nadar, eu sei nadar e tal. Descemos, eu, a Lésia, meus tios, os primos todos, e fomos juntos. E ela entrou, nadou um percurso dentro do lago, ok? E quando ela voltou, que ela já estava assim numa distância talvez um pouco mais entre eu e você aqui, ela deu um grito, mas assim de terror mesmo. E ela disse assim, socorro, estou me afogando. E nós achamos que era brincadeira, porque ela nadava muito bem. Então ela foi, quando ela retornou, ela deu esse grito. Ela afundou na primeira. Quando ela afundou a segunda vez, nós ficamos falando, não é brincadeira. Aí a gente para de brincar. A gente tentou até fazer corrente humana, um segurando na mão do outro. E eu falo que foi um livramento, porque se ela tivesse pego, tinha entrado todo mundo para o lago. Só Deus sabe o que poderia ter acontecido. Então ela não conseguiu pegar a nossa mão. E eu e a minha tia Lésia, nós subimos correndo, gritando, socorro, 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 né? E meu tio que estava jogando bola no gramado ali perto do refeitório, onde é hoje ali, meu tio saiu correndo, desceu e já se jogou para dentro do lago, falou, eu não achei nada. E na segunda vez nós achamos que era brincadeira, porque como ela estava nadando muito bem, né? E nós subimos, começamos a gritar, claro, desespero que bateu em nós. E meu tio veio, né? E daí mergulha a primeira, mergulha a segunda, na terceira tirou ela pelos cabelos, colocou nisso o meu avô, pai da minha mãe, meu avô João, mandou todo mundo descer e para que nós ficássemos todos de joelho, né? Em volta do lago, clamando mesmo para que Deus pudesse ressuscitar essa prima. Só que por uma coincidência divina, vamos dizer assim, né? Meu pai brinca que é uma jesuicidência. O meu pai saiu correndo para a cidade e assim teve todo um mover de Deus na cidade também em relação ao meu pai, um médico que estava lá, era um domingo, era algo assim que nunca poderia acontecer, mas quando Jesus quer, ele faz. Enquanto meu pai estava lá trazendo, que conseguiu achar esse médico,
Eles começaram a fazer a respiração. Aí na primeira, falou, opa, peguei o oxigenal dela, vital. Foi para a segunda, quando meu pai chegou com o médico na beira do lago, ele virou e falou assim, o que tinha para ser feito já foi feito. Agora só vamos levar ela para o hospital. Aí trouxeram ela para Tatuí. Decreto de morte. Aham, ela estava morta. Ele falou, literalmente, ela morreu, ela estava morta mesmo, né? E daí ele falou, agora nós já vamos levar. Daí entubou para tirar, porque tirou muita folha, tinha galho, tinha um monte de coisa dentro dela. Mas hoje ela está viva, casada e tem filhos e mora em Ubatuba. Então, assim, ela foi o primeiro de muitos, né? Primos meus que caíram na piscina, entendeu? E de repente a gente ia perguntar, cadê o outro? Ah, tá lá, quando você chega lá e tá quase morto também, o lábio tudo roxo, arranca ele. Então não foi uma tentativa, foram várias, mas o Senhor sempre nos deu livramento em Monte Oreb. Eu falo que eu sou suspeita, por quê? Porque eu fui criada no Monte Oreb, meu pai comprou quando eu tinha 6 anos, né? E uma das minhas últimas orações nesse gramado, eu lembro que eu subi uma noite e eu falei assim, Deus, eu quero conhecer o meu marido. Me mostra onde ele está, porque eu quero ter um marido missionário. Eu não quero casar com outra pessoa, a não ser alguém que tem que ter o mesmo coração que eu, nessa mesma pegada. Me dá alguém que seja um missionário. E nisso me liga a Raquel Melo, né, que hoje é nossa amiga, tudo. Falou, amiga, eu tô em Campinas, vem para cá, a gente tá aqui e tal. E eu fui para lá. E quando eu fui para lá, o Cicla já estava no grupo e foi aonde eu conheci o Cicaê. E daí nós namoramos, nós noivamos, nós casamos e nós soubemos da chegada da Elisa em Monte Oreb. Então é literalmente um lugar onde Deus fala, literalmente. O Monte Oreb, quantas histórias, né? Eu vivo ali com os seminários Silk, os face a face, né? Sim. E é um lugar realmente especial onde as vidas elas são transformadas. E quem é que disse que morto não ressuscita? Não, e eu te digo mais, aquela capela de vidro que você conhece ali, meu pai estava estruturando ela. E veio, vamos dizer assim, aquela igreja que só tem a irmãzinha do coque. E ela disse para o meu pai, o senhor tem um projeto ali em cima? Ele falou, tenho. Eu tenho um projeto ali. A irmã falou, você tem a planta desse lugar? Tenho. Põe ela aqui no chão, que nós vamos orar. E a irmã orou. E meu pai não tinha condição financeira para terminar aquele alojamento, porque daí lá tem o primeiro andar que a gente chama, né? E o segundo, daquele pavilhão todo. E aquela irmã orou e ela trouxe uma palavra profética para o meu pai, que meu pai receberia um valor que ele não estava esperando para que ele pudesse dar continuidade à obra. Cleide, 10 minutos depois, meu pai recebe um telefonema do Bradesco, da gerência do Bradesco, dizendo assim, nunca aconteceu e tal, mas foi liberado um dinheiro, assim, numa quantia exorbitante, que jamais poderia acontecer. Deus liberou e entregou na mão do meu pai para que ele pudesse continuar essa grande obra aí, que hoje é Estância Monte Oreb. Então, a igreja, né, está convidada, nós convidamos a você. Liga para nós, né? Nosso telefone da Estância Monte Oreb vai aparecer aí na tela. Entre em contato conosco, conheça a Estância Monte Oreb. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua igreja vai ter um final maravilhoso, um final de semana muito abençoado. É isso, é o tempo, né? É o tempo de conhecer milagres, de conhecer prodígios, de conhecer maravilhas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Pergunte. Teve algum momento na sua vida que você duvidou? Teve algum momento na sua vida que você olhou e falou assim, será que realmente eu estou no lugar certo? Será que realmente é isso que eu quero? Será que realmente tudo que eu vivo hoje é para o Senhor mesmo? Teve algum momento assim? Vários. São vários, porque nós somos muito
do ter, você tem que... É que nem Tomé, eu preciso tocar para ver. Né? E você confiar no sobrenatural não é fácil. Quando você está sozinho, solteiro é uma coisa. Mas quando a gente casa, principalmente, né, que eu vivi loucura durante a minha fase de solteira e depois casada. Então, depois que nós casamos, nós também vivemos muitas coisas assim, 2 missionários, 2 malucos, né, acreditando naquilo que o Senhor ia fazer. E nós éramos 2 improváveis, entende? Das pessoas olharem para nós e falarem assim, imagina, vocês não vão alcançar tal coisa. Imagina, vocês não vão alcançar isso. E meu esposo disse uma frase esses dias na igreja que eu falei, eu vou começar a usar isso daí também. Ele disse assim, nós somos o casal mais próspero que tem. Uau. E eu digo para você, eu sou uma pessoa próspera. Não me falta absolutamente nada. Tiveram momentos? Sim, tiveram. Mas Deus fez aparecer dinheiro na minha conta que eu não sei de onde que veio. Ok? Deus tocou em coração de pessoas que liberaram ofertas na minha vida. Eu tive momentos que realmente teve pessoas que vieram bater na porta da nossa casa para suprir algumas nossas necessidades. Mas quando eu queria, né, que esse meu lado viesse à tona, o Senhor não deixava. Porque Ele me mostrava. E eu nunca me deixei, eu sempre falava assim, eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor vai fazer. Chorando, sangrando, não tendo nada, mas eu sabia que em algum momento Ele ia fazer. Então eu sempre coloco muito a minha fé em ação, sabe? Eu não deixo a minha fé, ela esmorecer por pouca coisa, não. Então, assim, são várias situações. Sim, claro, eu sou humana, passei por isso N vezes. Mas quando eu vi aquilo que Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, é surreal, entendeu? Casar no Monte Horebe, você trazer uma amiga para casar com você no seu casamento, deixar ela entrar primeiro, né? E no meu casamento em Horebe, eu disse, a minha oração antes de casar foi, Senhor, se o Senhor não for o principal da festa, não adianta eu casar, não adianta eu ter festa. Eu preciso que o Senhor chegue. E quando Ele chegou, o Monte Horebe todinho se apagou. As luzes do Monte Horebe simplesmente acabou. E foi Cesareolândia todo. Meu pai tinha alugado, né, até um gerador e tal. Aí, porque foi isso, foi apagão, foi aquilo. Eu estava em cima, no púlpito, dentro daquela capela que você conhece, Monte Horebe. Ele disse assim para mim, quando eu chego, não tem força humana que venha suportar. Os carros se colocaram tudo ali do lado do vidro, ligaram os faróis, eu casei. O final do meu casamento foi cantando Tu és fiel, Senhor, fazendo evangelismo no casamento, né? Com um monte de gente chorando, não entendendo nada. E os faróis dos carros todos acesos, a gente tinha colocado tocheiro, acendemos todos os tocheiros. Acho que meia hora depois tudo se acendeu e pronto. E já tinha casado. Já tinha casado, viemos felizes para sempre. Um casamento super diferente. Uhum. Né? O caminho para a prosperidade, ele é um caminho que existe uma linha tênue, né? Porque tem um demônio chamado Mamon que se assenta, né? Em muitas situações, né? Quando você fala de prosperidade e do caminho para a prosperidade, é tão bonito, né, a gente viver, né, o caminho para a prosperidade e nada nunca lhe faltou, eu tenho certeza disso que não, né? No meu caso já não foi assim, né? Eu não entendia muitas coisas, então para a vida da Cleide foi um pouco mais difícil. Sim. Mas para a vida da Sheila eu vejo muito o Espírito Santo vivo ali, né? A prosperidade, para você viver, né, o caminho para a prosperidade, precisa de um encontro genuíno? Precisa. Não só isso, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é que nada é meu. Tudo é dele. Independente de religião. Você não chegou aqui por um raio,
nós não viemos do macaco, entende? Você pode dizer que você veio, né, por uma energia. Ok, ele até tem muita energia, né? Meu pai é pura energia, né? Entende? Mas tudo que eu tenho é dele. Se ele me dá lá, ó, ele vai, olha, planta aqui esse pé, essa bananeira. Nessa bananeira vai ter aí 20 cachos. E ele está dizendo assim, me dá 10 bananas. O restante tudo é meu. Ele só pediu 20 bananinhas, ou 10 bananinhas, que seja. Então, foi ele que criou. Foi ele que deu sol, foi ele que regou. Ah, mas eu comprei o adubo, comprei a plantinha, ok. Mas ele deu sol, ele deu a chuva, ele te deu condições, ele te deu saúde, entende? Então, ele te deu toda a condição para fazer aquilo ali. Mas aquele pé de banana só cresceu porque ele deixou crescer. Ele falou, vai crescer porque eu quero que cresça. Com sol, com chuva, com isso, com aquilo outro, entendeu? E vai dar aqui várias pencas, vários cachos da melhor espécie, da melhor banana que tem aqui, e você me dê só 20 delas. Então, tudo que eu tenho não é meu. Tudo que eu tenho pertence a ele. Qual é a dica que você pode deixar para as nossas amigas que estão nos assistindo, né? E os nossos amigos também, porque eu tenho certeza que as esposas elas estarão assistindo e os maridos estarão assistindo junto, né? Qual é a dica que você deixa para a pessoa não se corromper no meio desse caminho? Entender de fato como que é entregar o coração genuinamente, né, para Deus, genuinamente para o Espírito Santo. Eu vejo muito desespero em Davi, por exemplo, né? Davi, ele era extremamente desesperado e ele tinha, né, muitas orações, e eu sei, né, que você tem muitas orações que muitas vezes são arriscadas, mas que também são intensas, né? E qual é a dica que eu posso deixar para as nossas amigas lá de casa, para ela ser uma nova mulher em prosperidade, para ela ser uma nova mulher em confiança, a ponto de acreditar que um morto pode ressuscitar? Tá. Só um detalhe, voltando aqui num pedacinho só atrás. Quando eu quero dizer prosperidade, eu não quero dizer também só na questão financeira. Sim. Sabe? Porque ser próspero não é você ter dinheiro, ok? Mas é você poder pagar. É vida, e assim, é você pagar sua conta de água, sua conta de luz, entendeu? Você poder ir numa praça tomar um sorvetinho. É você viver aquela vida dentro de uma simplicidade, mas você ter paz, você ter alegria. Não é a questão financeira, entende? Quando eu digo isso. Porque às vezes as pessoas pensam só no material. E não é isso. É você ter paz. Você poder encostar a cabeça no travesseiro e você saber que você não precisa se preocupar com nada. Claro, precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, sim, né? Com aquilo que vamos comer, beber, tudo. Mas se o pai não prover, quem é que vai prover? Tudo vem dele, tudo é por ele. Então, assim, é um tempo difícil? É. Eu acredito que nós somos chamados e escolhidos. Eu estava ouvindo as minhas irmãs aqui, né, o podcast delas, e o que elas passaram, tudo aquilo que o inimigo fez, né, para que elas pudessem se encontrar, para que elas pudessem ter essa nova vida. Mas a disposição de quem já está neste ambiente, não é porque, eu já conheço, então vou levar a vida como eu quero. Não. Também existe uma renúncia, sabe? Não é porque você é crentinho, filho de crente, crente é. Não é isso. É uma outra palavra até que eles usam, sabe? Mas não é isso. Porque, assim, a salvação do meu pai não vai trazer salvação a mim. Mas o que eu vi, o que eles plantaram, o que eles semearam, aquilo cresceu dentro do meu coração. Eu vi os meus pais levando cesta básica, eu vi minha mãe entrando em favela, eu vi minha mãe cuidando, né, de tantos jovens, de tantas mulheres, meu pai, tão envolvidos, tão apaixonados. E é o que a gente falava, nós tínhamos uma vida simples, claro, meu pai trabalhava muito, minha mãe também, mas havia uma prosperidade, mesmo dentro de uma simplicidade, havia uma prosperidade. E eu falo, né, eu sempre disse isso para meu pai e para minha mãe,
que eles foram os principais culpados por eu ser assim. Né? Eu sei que cada um tem o seu jeito de ser, né? Cada um tem a sua maneira, a sua identidade, mas eu achava tão lindo aquilo que os meus pais faziam, aquele doar-se totalmente para a obra, sabe? Minha mãe levando a cesta de mantimento, a minha mãe dando aula em escola bíblica dominical, a minha mãe fazendo EBF durante uma semana toda com chuva, lá num bairro que ninguém quer ir, minha mãe ia. Com a brasilinha dela, pegava a gente, né, e cantava as musiquinhas e falando de Jesus. O meu pai falando de Jesus aos homens, trabalhando ali na igreja, chegava do serviço, arrancava a gravata, né? E vamos para a igreja. Nunca foi pesado. Sempre foi algo muito gostoso. Então, eu falo que eles semearam isso dentro do meu coração. Essa semeadura, com o tempo, ela foi germinando, sabe? E até o dia que eu falei, não, eu quero viver completamente disso, porque se com eles deu certo, lógico que eles trabalham no secular, trabalhavam, né? Mas eu falei, eu quero algo, eu fui além do que eles plantaram. Eu falei, não, eu quero parar tudo para me dedicar totalmente a isso. Então, é uma dedicação, é você se render, é você realmente olhar para dentro de você. Irmã, não é ter aquela bolsa mais cara, o tênis mais caro, a calça mais cara. Eu digo para você assim, se você estiver dentro da sua cozinha, fazendo aquele arroz fresquinho, mas de repente começa a tocar um hino e você começa a cantar aquele hino e as lágrimas começam a descer e você não entender, eu quero te dizer, ele simplesmente chegou na sua cozinha. Cuidado para você não queimar o arroz, porque pode ser que você queime o arroz. Ou você está lavando louça, ou você está no tanque. E ali você fala assim, muito obrigado porque eu tenho uma calça jeans. Muito obrigado porque eu tenho um sabão. Muito obrigado porque eu tenho um tanque. É começar a você ver coisas pequenas que no dia a dia você deixa passar batido, sabe? O dia a dia é tão cotidiano, tão simples, mas quando você começa a pegar e falar assim, puxa, eu tenho isso, e isso para mim é o suficiente, porque papai deu isso para mim. Poxa, eu tô com saúde, uma coisa difícil lá em casa, nós ficamos doentes, entendeu? E eu louvo a Deus por isso, por tantos livramentos, por tantas coisas que Ele fez por nós e Ele tem feito. Então, assim, é você estar ali com seu esposo e ser gratos. Ele ser grato e você ser grata. E eu acho que é você poder abençoar pessoas. Ter um coração abençoador. Você é muito abençoado, você é próspero. Quem abençoa é abençoado, não tem como. Você semeia, ou você vai plantar, você vai colher. E é isso, eu tenho semeado, eu semeei desde sempre. E eu tenho colhido essa semente. Pastora, a maior demanda de trabalho meu, de mulheres que chegam para a minha vida, para eu cuidar, são pessoas que dizem com todas as letras, eu não conheço Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus aí que você transborda. Eu quero conhecer esse Espírito Santo aí que você fala tanto que é bom, mas eu não conheço. Eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho 5 anos de igreja, eu sou recém-convertida e não conheço Jesus, eu só aceitei. Como, né, é importante um programa como esse para as mulheres entenderem, né, que existem, né, os templos, as igrejas, e dentro das igrejas existem pessoas. Sim. E essas pessoas, assim como nós, elas não são perfeitas. E nunca seremos, Não. nunca serão, né? Essas pessoas, elas chegam para mim muito machucadas, com feridas que já existem, feridas de rejeição, feridas de abandono e inúmeras feridas que nós ficaríamos aqui por horas citando cada tópico de ferida, né? Mas quando elas chegam, que elas falam, eu quero conhecer, por que que eu não conheço? E aí eu vou
pastora Sheila, mapear, fazer a minha anamnese. E eu descubro que essas pessoas, elas foram machucadas, abandonadas, rejeitadas nas suas casas. Mas elas também foram machucadas, rejeitadas, abandonadas dentro da igreja. Sim. Por um pastor que naquele momento, né, tinha a representação de um pai, de uma pastora que muitas vezes teria que ter a representação de uma mãe, porque é assim que a ovelha enxerga, né, o pastor. É alguém que vai conduzir, é alguém que vai cuidar, é alguém que vai trazer para perto. E se correr, quebra a perna, joga no ombro e bora, não é? E essas mulheres, elas chegam tão machucadas e elas não querem voltar para a igreja. Elas não querem, elas querem conhecer Jesus, mas elas não querem voltar para a igreja por conta daquelas pessoas que machucaram profundamente. E muitos discursos, eles chegam, eu não tô nem aí. Eu já fui tão machucada pelo meu pai, já fui tão abandonada pelo meu pai abusou de mim, meu pai fez, meu pai aconteceu. E na igreja aconteceu a mesma coisa. O próprio pastor, ele fez. O próprio pastor, ele me abandonou quando eu mais precisei. Ele não me ajudou a restaurar o meu casamento. E o que eu quero dizer com isso aqui é que as feridas dentro das igrejas, elas estão cada vez maiores. E a gente entende que a palavra de Deus, que esse tempo iria chegar e vai chegar, já está chegando, né? Mas como um pastor, uma pastora Sheila, tão cheia do Espírito Santo, lida com isso? Mas não é só lidar com isso, pastora Sheila. Eu quero saber se a pastora Sheila foi machucada também dentro da igreja. Por quê? Para viver na iminência, na dispensação, a gente precisa mostrar para essas pessoas que a gente também tem feridas, né? Que nós também temos e que, claro, nós escolhemos uma salvação, mas diante disso, como lidar, né, diretamente com essas pessoas, né, sendo você, pastora, com essas feridas, né, de pessoas que chegam direto para a pastora Sheila, né? E eu quero primeiro que você fale sobre as feridas dentro da igreja, né? Mas também como você lida com essas pessoas, como que você traz, se você sofre ali um ataque, né, uma colisão, uma retaliação em relação a pessoas, porque eu entendo que diante de alguém que não tem uma história, né, nas trevas, no ocultismo, né, ela também compra a guerra de outras pessoas. Sim. Inconscientemente, muitas vezes até aprender todo o processo. Sim. Até aprender a se blindar, né, no Espírito Santo, até aprender. Então, houve também um caminho para que se chegasse até aí, né? Até aí. Como é, pastora Sheila, lidar, né? E também eu não sei, eu estou apenas sugerindo que essa pergunta veio aqui do meu amigo Espírito Santo aqui, que ele falou, pergunta para ela. E eu estou na dispensação, né? Então, nem sou eu que estou te perguntando, é o próprio Espírito Santo que está te perguntando. Você foi machucada dentro da igreja? Como você lida com os meus quando eles chegam para você cuidar de feridas? Já fui muito machucada, né? E a gente tem que lembrar também que dentro da igreja, não é porque você está na igreja, Cleide,
que é um lugar do Santo dos Santos. Lá são homens imperfeitos, cada um tem um problema, cada um tem uma história, né? Um pastor amigo nosso dizia que ali é o verdadeiro hospital. Então, se você está dizendo assim, ó, já estou curado, eu não tenho nada, ele falava que ele ia já fazer a oração do arrebatamento para Jesus te levar, né? Porque é um local de doentes. A igreja é um lugar onde um doente cura outro doente, né? Jesus é o médico dos médicos e depois tem um monte de gente, porque cada um tem uma área, cada um tem uma história. E nós tivemos, sim, né? Eu tive, meu esposo teve. E eu vejo que a primeira coisa é amor. E uma coisa que nós passamos determinadas situações muito intensas, né? Eu fiquei um tempo assim com depressão e uma pastora veio para me ajudar, né? Passei um tempo muito difícil de questionamento, de várias coisas das quais nós passamos. Então, com o tempo, hoje eu posso dizer para você assim, eu já não sou mais a mesma pessoa que eu era antes. Eu era muito mais, como eu posso dizer, mais pesada. Entendeu? Era assim, sim, não, não. Hoje eu já olho para ela e falo assim, será que ela não é uma Sheila? Uau. Que está com as feridas dela borbulhando por dentro e talvez ela não saiba nem como começar a situação, sabe? Eu vou só te dar um final da minha situação, porque eu quero dizer uma coisa, eu saí de um período muito intenso, né? Minha mãe faleceu em 2017, então muitas coisas estavam vindo sobre o meu casamento, sobre minha família. Nós estávamos assim dentro de uma atividade muito intensa, mesmo dentro da igreja, né? Um ativismo meio que acelerado. E com a perda da minha mãe, né? A morte da minha mãe veio a prejudicar mais ainda aquilo que já estava dentro de mim, mas eu não conseguia. Para você ter ideia, eu já estava doente. Hoje eu entendo, e através, né, da terapia, conversa com os pastores e tudo mais, eu entendo que eu já estava doente há muito tempo, mas ninguém conseguiu detectar que eu estava doente. Muito pelo contrário. Havia outros tipos de palavras que acabavam me prejudicando mais, ao invés de me dar um aperto de mão, tentar saber o que era e tudo mais, né? Então, no final do meu período, quando minha mãe faleceu, nós viemos para a Estância Monte Oreb. E nós dissemos assim, olha, nós queremos viver um novo tempo. Ali Deus nos tratou, mas sabe de uma coisa? Tem uma pessoa que ela faz parte, né? Ela vai fazer parte da minha vida, dessa fase da minha história. Porque quando eu chego na igreja de Tatuí, tem uma baixinha, loirinha, né? Do olhinho bem clarinho. Do olhinho bem clarinho, coisinha fofa, bonitinha, que era como eu, que não se dá valor. E o abraço dela falou mais do que milhões de palavras. E esses pastores hoje, que são os meus pastores da Primeira Igreja Batista, pastor Paulo, pastora Fernanda, eles não ficaram questionando. Não ficaram lá atrás dos meus carrapatos, tudo e arranca aqui, arranca. Não. Pastora, olha só. Um pastor, ele precisa de outro pastor? Precisa. Muito. Muito. Aquele abraço, pastor Paulo, eu falo assim, um complementa o outro, né? Pastor Paulo te dá um abraço que parece que vem o manto de Jesus. Aí a pastora Fernanda vem, te abraça e ela te dá um beijo que parece aqueles abraços de ursinho carinhoso assim, que você quer ficar grudadinho junto. Só de pensar eu já choro. Então, para mim, os dois são um complemento. Sim. E sabe, ela nunca sentou, Cleide, pastora, nunca, de todo o tempo que eu tô com eles, ela nunca sentou e falou assim, qual foi a real? Ela simplesmente me amou, craquelada do jeito que eu tava, arrebentada, né? A mãe tinha falecido, nós estávamos vindo de processos e processos internos de casamento familiar e tanta coisa, né? Porque a igreja é uma bênção, mas tem os seus problemas também. Então ela traz uma sobrecarga se você não souber cuidar. E quando eu cheguei na PIB de Tatuí, hoje a gente chama PIB, né? Primeira Igreja Batista Tatuí, eles não me perguntaram nada. Esse casal simplesmente me amou. E eu fui tão franca que parecia uma metralhadora. Ó, aconteceu isso, não teve assim, ó, não, isso não pode.
sabe, eles ficaram num silêncio e eles respeitaram o meu luto, respeitaram a minha dor, eles se preocupavam comigo se eu estava em depressão, se eu não estava, né? E então, tem uns 3 anos que eu estou voltando para a minha ativação, graças ao Senhor, pastora Fernanda lá de Itajaí, mas a pastora Fernanda daqui, de Tatuí, o que eu falo, ela não tem noção do que ela fez, do marco que ela me deixou. Porque às vezes um abraço, um beijo, fala muito mais do que você fazer questionamento. E aí você me perguntou, um pastor precisa de um pastor? Precisa. Um pastor precisa. Ele precisa de um outro ouvinte, porque pastor está se matando sozinho, porque não tem com quem falar. E eu me preocupo muitas vezes com ela, porque outro dia até eu falei para ela, acho que eu estou pegando demais as suas cargas. Porque eu comecei a chorar e eu senti a dor que ela estava sentindo. Sabe, às vezes eu começo a orar pela vida deles, eu sei o que eles estão passando, eu sei o que eles passam dentro, né, do que a gente vive, que eu tenho vivido com ela. Mas assim, sabe, então eu oro muito pela vida deles e eu louvo a Deus porque eles se levantaram somente para me amar e para orar pela minha vida, pela vida do Cicla e pela vida da Elisa. Então, a Sheila se reestruturou dentro disso. Eu vim de um ativismo de coisas tão assim, e eu pude parar, analisar. Hoje eu vejo que eu estou mais madura, mais posicionada. O ativismo religioso, ele funciona automaticamente, né? E ele mata. É perigoso você estragar seu casamento. E sabe, Cleide, eu quero aqui deixar uma dica para os nossos irmãos que são pais. Pais, não deixe o seu filho para trás. Não deixe seu filho para trás. A igreja não é tudo. Tudo é o Senhor. Sabe, tudo é você ir no McDonald's com seu filho. Tudo é você chupar sorvete com seu filho. Tudo é você comprar balinha com seu filho. Tudo é você ir na pracinha com seu filho. Jogar bola, ping-pong, brincar de lutinha, pega-pega, esconde-esconde. Enfim, tem tantas brincadeiras que você pode fazer em casa. Então, pais, em nome de Jesus, não deixe o ativismo da igreja matar o seu filho, porque isso vai ter consequências lá na frente. Claro que a palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar, mas tudo, Paulo diz que tudo tem que ter moderação, sabe? A gente tem que saber, nós temos que ter essa sabedoria, porque eu sei o que é isso. Claro que lá antigamente a minha mãe fez porque ela não sabia, né? O ativismo e eles trabalhavam e aquela coisa, né? E foi legal tudo, mas já comigo, no caso da minha filha, não foi bom. Hoje eu sei que algumas coisas que ela passa não é por culpa dela, mas é por culpa minha e do meu esposo, de um ativismo desnecessário, sabe? Do qual trouxe consequências. Louvo a Deus porque assim, a gente está podendo dar base para ela. Temos orado, temos conversado, temos educado. E hoje a minha filha, eu posso dizer para você, eu vejo os passos dela como nossos, sabe? Caminho de ser missionária, pensamento para as nações, né? Essa noite, uns 2 dias atrás, nós acordamos com barulho em casa. Meu marido achou que ela estava conversando no telefone e ela estava lá num charabacanta com Jesus. Minha filha estava orando de madrugada e não tem presente melhor para uma mãe do que saber que o filho está orando. Então, assim, o nosso ativismo, cuidado, porque às vezes o marido não tem tempo para ouvir a esposa não tem tempo para ouvir o marido, né? A gente faz tudo no automático. Então, assim, qual foi a última vez que você saiu com seu esposo, Gabriel? Qual a última vez que você disse, olha, nós vamos parar tudo hoje e vai sair só nós dois? Não importa, cinema, shopping, viagem, pracinha. Não, até mesmo as coisas mais simples. Mas é vocês dois e precisa ter isso. É necessário, sabe? Então, essa condição da igreja, ela é boa, mas ao mesmo tempo pode atrapalhar. Mas voltando ao que você falou, que eu mais acho essencial, é quando chega, e até mesmo chega um tatuado, chegam umas irmãs que teve essas experiências, não julgue. Sabe, eu aprendi não só com você, mas eu já gostava, né? Mas te conhecendo foi algo que veio muito mais forte em mim. Porque há muito tempo atrás, na igrejinha da minha avó, lá em Freguesia do Ó, eles contavam o testemunho de um rapaz que era bicho grilo.
E ele foi parar numa igreja Assembleia de Deus. Essa igreja acolheu esse rapaz. Hoje ele é um missionário tremendo, usado por Deus, hippie total, malucão, doidão. Então, às vezes a gente julga, mas Deus te fez assim, para que você... Agora, não é porque eu estou dentro da igreja que eu vou julgar você. E nem você que está tatuada me julgar. Entende? Por isso, o meu questionamento hoje, poxa, eu vou lá depois de tantos testemunhos, mas eu estou contando o outro lado de quem está dentro. Porque muitas vezes a gente está ali dentro, estamos também doentes, e muitos que estão dentro querem sair, viu, Cleide? São raros que permanecem, porque a grande maioria fala assim, é tudo caretice, isso aqui. Não, gente, vale a pena, Cleide. Vale a pena você amar Jesus, vale a pena você pagar o preço por Jesus, porque assim, os testemunhos das minhas irmãs, né, quando você vai escutando o que elas ministraram, você vai dizendo assim, obrigado, Senhor, por cada livramento, porque se fosse eu, será que eu teria o mesmo final que elas tiveram de glória? Talvez eu não. Entende? Então eu vi o Senhor me livrando. E muitas vezes quem está lá dentro quer ficar saindo, quer ir para fora. Não, lute por lá dentro. Lute para que a gente possa melhorar. A igreja não é as quatro paredes. É onde você for, você leva Jesus. E não tem uma maneira específica de dizer. Porque para o tatuado você pode chegar, e aí, mano, beleza, tal. Entendeu? E falar de Jesus, e falar para elas também de Jesus. É muito legal isso que você está falando, porque nós fazemos evangelismo, né, nas ruas. E um dia estava eu e a Manuela num movimento chamado Chamados para Fora, lá em São Paulo. E uma vez por mês eles descem a Augusta, né, a Rua Augusta de lá. E a Manuela abordou uma moça que estava sentada e a moça olhou para ela, falou, você não pode falar de Jesus para mim. Você não tem propriedade para falar de Jesus para mim, porque eu sou muito louca. Né? Aí a Manu depois falou assim, eu consegui falar de Jesus para aquela mulher e ela entendeu, porque eu virei para ela e disse, você está me julgando porque eu não tenho marcas externas? Você não conhece as minhas marcas internas. Tudo aquilo que em mim é machucado, que não é aparente para você. Uhum. E aí aquela mulher ouviu, né? Mas é isso, é um preconceito, um pré-conceito, né? Das pessoas que julgam pela aparência, né? E quando eu chego muitas vezes perto de alguém com estado de vulnerabilidade, e eu falo, e aí, meu brother, mano, como que você tá hoje, mano? Tá bacana? Tá firmeza? Uhum. E ali começa uma conversa e normalmente Jesus chega. Normalmente Jesus chega. Normalmente tem louvor. Normalmente tem sorrisos, abraços, né? Uma recepção incrível dos lugares que a gente passa. Porque tem Jesus, tem o Espírito Santo, né? Tem, e independente das feridas, né? Sim. Porque essas pessoas, elas são muito machucadas também nas ruas. E eu falo que nosso lugar de honra é Deus quem faz o tempo, né? E eu, acho que uns 2 meses atrás, talvez, nem sei se tudo isso, eu fui convidada para ministrar numa igreja e a igreja era num bairro que eu, de verdade, eu reinei durante muito tempo naquele bairro como uma carrasca. Uau. Eu agredia muitas pessoas em situação de rua, pessoas que furtavam por conta de estarem com fome. E quando eu cheguei naquele lugar, eu não me aguentei, porque o Espírito Santo falou para mim, hoje eu estou te dando a dupla honra. Uhum. O lugar da tua vergonha, hoje você vai me glorificar. Amém. E eu entendi aquilo. E eu falei, uau, eu sei que eu errei, mas agora olha o tamanho do meu perdão. Né? A gente pode errar, né? A igreja pode errar com a gente. Sim. Né? A igreja pode errar com a pastora Sheila, pode errar com a missionária Cleide, pode errar com cada uma que passou dentro, né,
desse tema, né? Dentro dessa série que nós fizemos. Pode machucar, mas como que está a nossa dispensação? Será que nós estamos pedindo, né? E a nossa entrega, né? Sabe que foi legal? Ontem eu estava assistindo um programa e eu pude ver uma filha na fé pregar pela TV. Uau. E eu comecei a mandar mensagem para ela. E eu falei assim para ela, meu Deus, que orgulho, porque ela era uma pessoa com tantas feridas, sem identidade, problema seríssimo de paternidade, sabe? Hoje ela trabalha numa empresa lá em Marília, uma empresa monstruosa, e ela falando com tanta convicção, com tanta autoridade, com tanta clareza, eu fiquei assim, eu estava estática em frente à televisão, porque eu falava, meu Deus, eu a conheci, sabe? Eu sei que tem lá ao lado de vocês que precisam de ajuda, mas às vezes aqui dentro também tem tanta gente, e assim, esses anos por onde a gente passou, o Senhor outro dia me fez voltar atrás e olhar e falar assim, dá uma olhada no tanto de gente que você ativou, porque tem uma coisa que você acabou de falar agora, as pessoas pedem, Pouco entrega. mas quem está entregando, quem está realmente dizendo, olha, eu quero te conhecer mais? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Não importa se é a sua Bíblia católica, pega a sua Bíblia católica, leia a sua Bíblia católica, leia a sua Bíblia protestante, mas leia um versículo, um capítulo, 2, entendeu? Comece a ativar e dizer, olha, aqui dentro tem muito mais do que você possa pensar, ele vai falar com você, ele vai ministrar. E essas filhas que eu comecei a gerar em um tempo, hoje a grande maioria delas são ministras, são pastoras, são mulheres que começam a me mandar recado e eu falo assim, meu Deus do céu, mas tem certeza? Aí eu falo, Jesus, mas eu não fiz nada disso. Mas ontem, quando eu olhei para aquela jovem senhora, ela estava tão plena, sabe? Tão cheia do Espírito Santo, ministrando de uma maneira tão linda, tão genuína, que eu fiquei segurando, porque minha filha fica de olho para ver se eu estou chorando ou não, né? E eu fiquei ali me chorar junto, né? Mas eu fiquei me contendo, mas por dentro, eu comecei a mandar mensagem para ela, eu falei assim para ela, que orgulho, porque pensa numa pessoa que estava dentro de uma ostra, toda fechadinha, mas ela tem uma essência de amor, essa menina tem uma essência de amor, ela e o esposo, que é sobrenatural. E agora, sabe quando o Senhor pegou e falou assim, ó, vai, voa, ela está voando. E ontem, olhando para ela, o Senhor começou a me mostrar as outras. Então, assim, nós só precisamos amar as pessoas, sabe? A gente só precisa amar e para de apontar, para de acusar. Nós precisamos ser mais maduros. Ultimamente, eu acho que nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Bom. Sabe, porque, Cleide, você me perguntar assim, quem tem Jesus? Todo mundo fala, tem. Eu tenho. Ah, eu tenho Jesus. Mas se você tem Jesus, por que você não está amando como Jesus? Falo do vizinho. Por que você não abraça? Reparo no sapato da vizinha, Pois é. eu não tenho igual. E o Espírito Santo perguntou para mim, se você me tem, você não pode continuar a mesma. E eu fico, né, de olho nas suas orações, que a velha morra hoje de novo para amanhã, né, eu acordar e ter a nova Cleide. Eu mato todo dia. Todo dia eu falo que essa velha Cleide, se ela pensou em acordar hoje, o Senhor mate ela hoje, porque eu quero que o Senhor viva em mim. Eu não quero nem viver mais, pode levar tudo. Leva tudo. Só não me tire da tua presença. Só não me tire da tua presença. Mas alguém te ensinou isso, te impulsionou para isso. Não é algo mágico, ele está aqui, ele se faz presente. Se você falar, puxa, falar comigo na palavra, ele vai falar. Eu tenho uma amiga que se converteu porque o passarinho falou com ela. Uau! Dentro do banheiro. Meu Deus! É, uma doida, que da Jocum também, Sandra Gianni. Ela era uma empresária, ela ia montar um negócio de altíssimo. O passarinho entrou dentro do banheiro e falou assim para ela, você não vai ser empresária. Sai daqui, liga para tuas irmãs e vai para o seminário. Ela foi fazer o seminário da Jocum e ela foi morar, sabe aonde? Com os jarauaras. Ela foi lá para ensinar, foi para a tribo, ensinar aqueles que ninguém quer ensinar.
E hoje a Bíblia chegou lá por conta dela. E ela me contando as histórias. Eu botava a mãe em cima do botijão de gás, 2 meses que não precisava mais comprar gás. Entendeu? O barco virou, comigo, a cobra picou, aí ela foi lá, chupou o sangue, os índios, tudo olhando para a cara dela, dizendo, vai morrer, vai morrer, vai morrer. O que ela fez? Através daquilo, ela pregou o evangelho para toda aquela aldeia. Uau. Então, olha só, são os mistérios que Deus deu, mas são pessoas que são impulsionadas por outros. Entende? E é o que eu falo, a gente precisa impulsionar, e é o que eu tenho falado para as meninas, sabe? Eu quero mesmo que elas leiam a palavra, que elas busquem a Jesus. Eu não estou dizendo para você buscar uma placa de igreja. Estou dizendo que nós precisamos buscar Jesus, porque quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é Jesus, que está ativo em nós, ele vai dizer, olha, você pisou na bola aqui, você para pensar e refletir. Olha, precisa fazer isso, precisa melhorar naquilo. E nós começamos a ser parecidos com ele. Começamos a refletir. Preciso amadurecer, preciso crescer. Aí eu preciso retroceder nisso. É um caminhar de todos os dias. Entendeu? Quer ir bem dentro de casa? Esposa, quer ir bem? Quanto tempo você tem orado? Está orando pelo seu esposo? Você está tendo um tempo de oração? Não precisa ficar de joelho. Vai para a pia, vai para o tanque, vai passar pano. Vai fazer arroz, feijão, macarrão. Fala assim, Jesus, vem aqui falar comigo agora. Eu tenho filhas espirituais que um dia ele me ligou e falou assim, o que eu faço? Falei, mas o que eu faço? Mas o que está acontecendo? Aí o marido dela falou, ela chapou aqui na cozinha. Tá no chão. E ela lá, glu, glu, glu. Então, é muito gostoso. Mas nós podemos falar com ele em qualquer lugar. Ele só não vai entrar aonde você não deixar ele entrar. Porque tem lugares que você fala, você fica e eu entro. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Esse negócio do chapado no espírito a gente tem mesmo. Mas só para vocês entenderem aí o que é estar chapado no Espírito Santo, é estar literalmente dentro da dispensação e da presença do Espírito Santo, né? Sim. E a glória de Deus desce. Quando a glória de Deus desce, não dá para ficar de pé. Ah, não. Não dá. Sem chance. É isso, tá? Eu explico porque quando eu dou meu testemunho que eu falo, aí eu fiquei na igreja pensando que eu queria tomar uma breja. Quando eu sair, eu vou tomar uma breja. Aí uma pastora falou para mim, eu ouvi o seu testemunho, mas depois que eu terminei de ouvir, eu fui no dicionário, fui no Google procurar o que era breja, porque eu não sabia. Então, gente, chapar no Espírito é estar na presença do Espírito Santo. É sentir ele queimando, 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 e a gente fica meio sem noção, né? Fica um pouquinho meio assim, mas tá tudo certo. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Né? Minha filha fala que eu sou doida, né? Eu falo, não, sou só apaixonada por Jesus, é só isso. Entendeu? O meu desejo é cada dia conhecê-lo mais e mais e mais. Diante de tudo, né, que você passou, eu sei que são muitas coisas boas, mas também tiveram perdas aí no meio. E depois, nossa, a gente só consegue lembrar do bom, né? Que o morto ressuscitou. Ai, é muito bom isso. Mas, diante disso tudo, hoje a Sheila, ela é uma mulher restaurada pelo trono do Senhor? Com certeza. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Pronto, eu nem precisei perguntar do versículo. Porque a graça dele nos basta. E a gente não precisa entender. Eu quero deixar uma palavra aqui para as pessoas aprenderem a orar pela paz que excede todo o entendimento. E quando nós oramos pela paz que excede todo o entendimento, é porque, queridas, a gente não precisa entender. Se excede o entendimento, você não precisa entender, você só precisa sentir. E essa paz, ela te invade e o amor transborda a ponto de você entender que se você é um vaso na mão do oleiro, um vaso lindo, perfeito, cheio de azeite, pronto para transbordar. E aí o oleiro olha, fala, ih, mas não ficou com a curvinha que eu queria. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. E aí o vaso se quebra e o azeite vai todo embora. E aí tem que ter prensa, tem que ter o molde.
E aí a gente é prensada tudo de novo até que o vaso se encha para transbordar. Então que estejamos preparados para esse tempo. Lá vem a caixinha. Tarará. E aqui nós temos a nossa caixinha de preciosas promessas, palavras de Deus, né? Eu gostaria que você, pastora Sheila, tirasse uma palavra e falasse. Vai lá, Espírito Santo, tira por mim. Vai ser o Espírito Santo, que aqui a dispensação é grande. Tira por mim, tira por mim. Tira uma Vamos lá. palavra. Ai. Vai. Ai. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Não precisa dizer mais nada, né? Eu penso assim, que o irmão Rafael e a irmã Jamile, eles escolhem e põem tudo em branco. Também acho. Eu falo assim, essa aqui que vai falar com ela. É esse mesmo. Esse aqui, eu ó. vou colocar esse. Esse aqui para ficar. A hora que sair daqui, vai até a casa dela pensando. A hora que dormir, o Espírito Santo vai falar: lembra do versículo lá? É isso. Glória a Deus. Somos mais que vencedores. Com certeza. Em Cristo Jesus, no amor dele, na graça dele. Que a graça dele nos basta. É essa medida, né? Sacudida, transbordante que a gente quer viver. Sim. Eu quero que você deixe uma palavra para as mulheres que estão ali nos assistindo e depois faça uma oração poderosa para essas mulheres. Olha, eu só queria dizer para essas mulheres preciosas que estão nos assistindo que não existe nada melhor, não existe nada mais gratificante nessa vida do que poder conhecer a pessoa de Jesus. Porque através dele vem o Espírito Santo, que habita em nós, que nos transforma todos os dias. E eu quero te dizer que nada vai te faltar. Se você conhecer Jesus verdadeiramente, você assista os outros podcasts que as irmãs falaram aqui, do que elas passaram. Mas quando elas tiveram um verdadeiro encontro com Ele, veja o que Ele fez sobre a vida delas. Veja quem elas eram e quem elas estão sendo. E eu digo mais para você, é só o começo. Porque daqui para frente, o Senhor vai fazer infinitamente mais sobre elas. Eu tenho certeza. Nós estamos aqui hoje vencendo a nós mesmos. Eu creio que todas que vieram aqui estão vencendo a si mesmas. Mas sabe por quê? Porque nós amamos Jesus. Nós desejamos Jesus. Nós queremos Jesus. Eu não estou dizendo para você placa de igreja. Eu estou te dizendo que aonde você estiver, se você estiver no beco, aí no beco mesmo, você está na rua, é no farol, é no farol. Só diga assim, como diz a nossa irmã aqui. Jesus, 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 Jesus. Começa a chamar por ele. Você vai falar assim, nossa, é uma coisa doida. É doido, mas chama por ele. E ele vai se manifestar. E algo incrível vai acontecer sobre a sua vida. Não tem dinheiro nessa terra que possa suprir o que Jesus faz. Porque ele é o dono da prata e do ouro. É ele quem nos dá tudo. É tudo por ele, para ele, somente para ele. Todas as coisas. Então tudo que eu tenho é dele, pertence a ele. E sabe o que acontece? Quanto mais eu tenho buscado, mais ele tem me abençoado. E eu quero desafiar você, mulher, a fazer isso. Como disse a nossa irmã, começa a chamar Jesus, 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 até você não aguentar mais, para você ver o que vai acontecer sobre a sua vida. É isso que eu deixo para você. Amém. Você pode orar por nós, pastor. Com certeza. Bora orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por essa tarde. Obrigado por cada mulher que vai estar ouvindo esse podcast. Senhor, que o Senhor esteja abençoando. E eu clamo agora, Jesus, por aquelas que talvez estejam enfermas no seu corpo físico, que pelo poder do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, aquele que está agora neste estúdio, mas que vai alcançar essa pessoa agora, e ela seja tocada pelo poder somente do poder restaurador e curador
chamado Jesus Cristo de Nazaré. E eu peço a Ti, Jesus, que o Senhor esteja curando essas mulheres que estão com algum problema físico, Senhor. Que o Senhor traga cura mesmo, assim como o Senhor tem realizado em tantas pessoas que nós conhecemos. Mas também venha com a Tua paz, que excede todo entendimento, que elas possam ter paz na casa delas, que elas possam ter paz dentro de si próprias. Nós clamamos para que haja paz sobre os seus interiores, sobre elas mesmas, que muitas vezes a nossa alma está gritando, desesperada. E eu peço que agora, Jesus, o Senhor vá de encontro a cada uma dessas mulheres que estão necessitadas. Que o Senhor fale de algum jeito, de alguma maneira, que o Senhor dê algum sinal, que Tu se faz presente ainda hoje, que o Senhor realmente fala conosco. Eu peço que elas possam realmente encontrar o Senhor, que elas possam mesmo Te conhecer verdadeiramente e ter as suas vidas mudadas. Abençoa, Senhor, cada vez mais a cada um que vai estar escutando, Senhor, esse podcast. Ó Deus, não é a igreja, não são as quatro paredes. Nós estamos falando de um Jesus vivo, de um Jesus que atua na praça, de um Jesus que atua num supermercado, no hospital, no pronto-socorro, porque onde quer que nós possamos ir, Jesus tem ido conosco. É o Jesus das nações, é o Jesus da favela, é o Jesus do bairro, é o Jesus da casa mais chique, mais rica, mas o Jesus está em todos os lugares. E nós queremos que a Tua presença invada a cada lar. É a Tua presença em nós. Mas sim, se puderem estar, Pai, entrando em alguma igreja de quatro paredes, onde é um ajuntamento de pessoas que vão glorificar e exaltar o Teu nome, que elas possam realmente conhecer esse povo, que são como elas, que têm defeito, que têm problemas, que também precisam de ajudas, mas, Senhor, que elas possam entrar ali e também serem amadas, amparadas e também auxiliar aqueles que estão ali dentro, precisando do compartilhar da vida delas também, Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome e Te agradecer por essa tarde que o Senhor nos proporcionou. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, com esses amados irmãos Rafael e Cleide, Senhor. Nós agradecemos pela vida deles, Pai, e Te pedimos que o Senhor os abençoe grande e poderosamente e seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pastora Sheila, obrigada. Não dá para sentir o Espírito Santo sem chamar pela presença e testificar isso, né? Que esse toque possa ir de encontro aos corações, né? E quero agradecer ao Crente Podcast com o programa Nova Mulher. Estamos chapada no Espírito Santo. Nós hoje não dá certo. Estamos chapada. Mas foi uma série incrivelmente e terrivelmente maravilhosa, cheia do poder de Deus. Né? Deus, ele mostrou o seu poder, que é através das nossas fraquezas mesmo. É através disso que nós aprendemos e vivenciamos, né? Todo o poder de Deus sobre as nossas fraquezas. Não queiram ser fortes diante de Deus. Sim. É diante da sua fraqueza que Ele aperfeiçoa o poder dEle. E assim, nós terminamos essa série com o 4º episódio do programa Nova Mulher. Amém. Que vai todas as quartas-feiras, às 7 da manhã, no ar. Eu sou a missionária Cleide e quero abraçar você
Me sigam lá no Instagram, né? Eu acolherei vocês, pastora Sheila, todas as meninas que passaram aqui, né, dentro dessa série de mulheres restauradas pelo trono. E qual que era o louvor mesmo que nós estávamos cantando, pastora? É ele por ele? Vamos! Eu tô rouca, eu não sei cantar. Você canta melhor, vai, você puxa, eu vou Vamos atrás. nós. É ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Olha, fica a dica. Manda esse podcast, aquelas irmãs que passaram aqui, dá uma olhadinha lá, veja o testemunho delas, manda para uma amiga, compartilha. Deus vai te usar, seja com a da doutora Laís, seja com o testemunho da nossa irmã Isabel, seja com a nossa irmã Manuela, mas pega esse testemunho, irmã, envia para alguém. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te conduzir. Você já está aí pensando em alguém? É para essa pessoa. Vai lá, manda. E para o povo da igreja, pode mandar o meu também. Tá tudo certo, não tem problema. Mas olha, vamos espalhar. Este lugar é um lugar abençoado. Esse podcast do crente é uma bênção. Então vamos divulgar, vamos abençoar mesmo, porque pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor através de tantos e tantos testemunhos que têm vindo deste lugar. E você que esteve comigo, seja muito bem-vindo às próximas séries do programa Nova Mulher. Muito obrigada por esse tempo maravilhoso que estivemos juntinhas nesse mês de agosto. Obrigada e tchau, tchau. Até a próxima.